ilustríssimo Dr. Saulo Medeiros, que é doutorando em Direito pela Unimar, São Paulo, mestre em Contabilidade, mestre em Desenvolvimento Regional, especialista em Direito Tributário, ex-jurista suplente do Tribunal Regional Eleitoral e membro da APLJ e também foi candidato recentemente à vaga de desembargador. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Natália. Será um prazer participar ao lado de doutora Rafaela Jales desse podcast, que além de trazermos algumas considerações sobre a reforma tributária, né, o Comitê Gestor, vamos também trazer aqui o Congresso, né, que em que pese ter a nomenclatura de Congresso Paraibano, é paraibano por ser na Paraíba, né? Mas é uma temática nacional, né? A Rafaela Jales, ela traz aí os principais nomes do Brasil para participar, então não é um evento local nem estadual, é um evento nacional, né? Então iremos falar um pouquinho mais no decorrer do podcast. Ele não diz nem o que é, se é federal, se é estadual, municipal, compartilhado. Ele é uma entidade pública. Então, sequer a sua natureza do ponto de vista da esfera onde você vai discutir, não se sabe. Biano Arruda, juiz federal, jurista, tributarista, tem um dos principais artigos sobre... Meu professor do IBET. Foi professor do IBET, né? Até um dos diretores, né? Ele escreveu, acho que no COJU, sobre o Comitê Gestor e, para mim, até hoje é um dos mais abertos à discussão, né? Tem outros que reproduzem texto da lei e tudo, mas ele não. Foi onde abriu as possibilidades. E ele disse que esse Comitê Gestor, ele não é estadual nem municipal, porque o Comitê Gestor é do IBS. O IBS ele é municipal e estadual. O federal é o CBS, né, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Mas ele diz, não é um comitê estadual nem municipal. Você diz, não, mas quem compõe são membros do estado e do município. Mas Biano, ele disse com muita propriedade, disse, olha, mas quando você junta todos os estados e o município da União, que é justamente o ente que faz essa organização dos demais entes subnacionais, entes federais, né? Então, Biano Arruda, ele diz com propriedade que esse ente, o comitê, ele, na verdade, é federal, ele tem uma feição federal, né? Se aproximando muito mais da União. E no momento em que você traz o comitê gestor para perto da União e, de certa forma, você também tira competências dos estados e do município, ele também se aproxima de uma outra esfera do Poder Judiciário, né? Então, ele vai se aproximar mais e certamente vai ter que ser decidido pela Justiça Federal, já que não há para ser, não tem como julgar o IBS ser julgado na Justiça Estadual e a CBS na Federal. Não dá, porque essa legislação, tentando trazer uma harmonização, ele diz que ambos possuirão o mesmo fatiador, mesma base de cálculo. Então, um juiz estadual pode ter um entendimento, um federal ter outro, então não teria capacidade. Então, outra sugestão de Biano Arruda é de que esse poder judiciário que venha a enfrentar essa matéria seja um poder judiciário especializado em tributário. E ele até traz aquela sugestão, não é, de fazer como a justiça estadual. A Justiça Eleitoral, né? Que tem ali participação de juiz estadual, federal, então ele traz essa ele já possibilidade. Traz até a solução. Né? Justamente. E ele também já participou do TRE, então por isso que ele traz tem conhecimento de causa. E funciona bem, eu acho que se ele não ser compartilhado entre estadual e federal, então o poder da União, que é o poder central, vai crescer muito em detrimento dos estados, né? Principalmente dos municípios, né? Então, essa feição, eu acho que é importante e que é válido. Então, o próprio comitê, ele hoje, ele já começou complicado. Aí você, mas como é que eu sou complicado? Os próprios municípios não se entenderam para como seria a forma de inclusão dos 27 membros dos municípios que iriam participar. Então, foi judicializado. Hoje, foi institucionalmente já formulado o comitê, mas ele não tem ainda os membros dos municípios. Foi instituído com os do Estado, ficou dos municípios pendente de uma deliberação, e aí você já tem um segundo problema. Será que o primeiro presidente do comitê será indicado pelos estados? Mas será que a eleição só dos estados, não tendo os municípios, vai tornar válida essa eleição do presidente que será só pelos estados? Porque uma coisa é ser do e outra coisa é ser votado por.
Então, não é porque quem irá assumir será um representante do Estado que você vai excluir a participação dos mais de 5 mil... Interpretação de texto na veia. Mais de 5 mil municípios dessa participação. Então, veja, por isso quando eu digo que antes da reforma eu entendia que poderia se estruturar, por quê? ICMS, a gente já tinha uma discussão, PIS e COFINS, o que dava crédito, o que não dava, o STF já vinha julgando temas aí há mais de 20 anos, entendimentos jurisprudenciais. Então agora a gente está começando do zero, com entidades e institutos novos, onde Totalmente tudo vai novo. debater. Por isso que, assim, quando eu digo que o mercado ele é amplo por isso. Porque hoje, se você for analisar, quem quiser entrar no direito tributário, pode entrar agora. Esqueça tudo que já existiu. É algo totalmente novo. Quem está entrando agora... Participa do Congresso e já começa a atuar, viu? Isso, já começa entrando de igualdade. Porque o que você tinha de histórico, até um tributarista, ele disse que não muda muito, a essência permanece. Eu acho que aqui acabou tudo, assim, zerou o jogo e está começando de novo. Tem uma discussão da questão do federalismo, né? Quando questão da união, também não vou entrar nesse mérito porque já foi superado, sim, mas existia muito bem a discussão de que foi meio que roubou um pouco da fatia dos estados e dos municípios a criação desse IVA dual e do comitê gestor, de que a União já tinha um superpoder, a União já tinha a maior fatia da pizza. Competência é a aptidão constitucionalmente qualificada para que um ente federado possa instituir ou não um imposto. Quem tem a competência tem a capacidade de cobrar ou não cobrar, como imposto sobre grandes fortunas. Legislar, cobrar, fiscalizar. Isso. Diferente da capacidade. A capacidade é você ser parte da relação jurídica tributária obrigacional. Você vai fazer ali a cobrança, a fiscalização. Sendo que o artigo 156A da Constituição Federal, ele vai dizer: a lei complementar instituirá o imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estado, Distrito Federal e município. E aí eu lhe pergunto, será que mudou até o conceito de competência? Porque se os estados e os municípios eles não vão legislar, quem instituiu o imposto, o IBS e o ICBS, foi uma lei complementar da União. Então a competência no aspecto técnico... Agora você tocou no ponto controverso. Pois é, se ele é. O que existe aqui não é uma competência compartilhada. O que existe é uma distribuição de receita compartilhada. E a União pegou a competência. E a União pegou a competência. A União pegou a competência. Então, aí você... porque competência compartilhada é mais fácil de divulgar, né? Isso, é tudo bonito, né? É feito a parte de contribuições, né? O pessoal, rapaz, não dá mais um imposto, não, porque imposto é de impor. Aí vamos chamar de contribuição, que não é contribuição, está sendo imposto da mesma forma, né? Por isso que a discussão sobre a quebra do Pacto Federativo foi tão forte. Foi forte. Porque se você fosse olhar as minúcias, que a União ficou com um superpoder e os estados e os municípios ficou como um mero executor. Porque se você não legisla, se você não é responsável por dar a jurisprudência, pela interpretação da legislação, você ficou só com a arrecadação. Quer dizer, a operacionalização dessa arrecadação. Isso. A utilização dos recursos, né? Então, os recursos, os entes irão recebê-lo e irão fazer a sua implementação de acordo com a sua lei orçamentária. Ele vai, como um agente administrativo, aplicar os recursos, né? Mas, tributariamente, mudou o cenário totalmente, né? Eu não gosto de polêmica, não, mas eu vou perguntar. Sim. Será que não é objeto de uma ADI, hein? Não, assim, o que se discutiu muito foi que ofende o Pacto Federativo. Acho que ninguém tem dúvida disso, mas ofende ao ponto de tirar toda a sua liga protetora, porque a União, ela é uma entidade central que tem que ter essa capacidade de gestão. O Brasil é um país enorme, então, se você também não tiver uma centralização, se você deixar como era antes, então também era o carnaval tributário que August Alfred Becker já dizia. Por quê? Porque aí um Estado dava um crédito presumido, outro criava uma instituição, fazia um crédito financeiro, outro não permitia a utilização de um crédito. Então, existia todo um carnaval. Então, para que você possa ter uma legislação tributária harmônica e com segurança para os agentes empresários, para as instituições, as entidades, para o capital externo também vinha para o Brasil, tem que ter segurança. Então,
Se não houver essa centralização para essa melhor harmonização de conceito de institutos de validade, então você também vai deixar que o capital fuga. Então, eu acho que perdemos... Mas há uma mudança do sentido. Você praticamente está fazendo uma interpretação conforme, Sim. que é mudar o sentido do que está posto na Constituição, mas sem mudar as palavras. Mas a gente entendia muito como federação sendo dividido. A União tinha tal competência, o Estado tinha tal. Até quando a gente vai fazer a prova da OAB, eu estava conversando com a minha estagiária que fez inconstitucional, todas as questões foram de competência. Eu até comentei competência legislativa, ela disse foi. E eu já fiquei raciocinando com a questão do comitê gestor aqui, hoje. A competência ela é exclusiva aqui. Então, ele diz que é uma competência compartilhada, mas a competência de legislar é exclusiva da União. Os estados só podem legislar sobre a alíquota. Eu até peguei um trechinho aqui, só filando, porque o tema é muito complexo, diz que o comitê gestor ele vai ser responsável por editar regulamento único e uniformizar a interpretação e aplicação da legislação do IBS, arrecadar o imposto, efetuar compensações, distribuir o produto da arrecadação nos estados do Distrito Federal e nos municípios e decisivo. Ou seja, ele vai ditar as regras. Mas a Receita Federal já dita também. Então, eu não vejo como... Assim, existe toda essa discussão dizendo que os estados e os municípios ficarão refém do comitê gestor, porque é ele que vai arrecadar os valores e é ele que vai entregar os valores para os entes, estados e municípios, e ele também que vai fazer a devolução para o contribuinte. Mas, assim, se analisarmos do ponto de vista de uma estrutura, será que não nos sentimos mais protegidos enquanto contribuintes e cidadão? Saber que quem está gerindo aqueles recursos não é uma entidade fiscal, existe toda uma coletividade. Então, eu não me sinto, do ponto de vista de contribuinte, eu não me sinto. Pelo contrário, quando você tira essa pessoalidade de determinada recebedoria, está com aquele seu valor, então você, na verdade, tira essa pessoalidade. Seria um colegiado, e né? é um colegiado com estados. Interessante. Então, entendi, porque ele é o coordenador científico do Congresso. eu acho interessante e... Mas é interessante mesmo a reflexão. E ele, na verdade, assim, aí você diz, o que vai tirar é uma manobra política dos entes, toma lá da cá, né? Então, isso é o que vai diminuir, né? Essa possibilidade de você fazer um TARI, você trazer uma empresa de fora e conceder um benefício, criar, através enfim, de alguns instrumentos legais e outros duvidosos, alguns benefícios fiscais que prejudica... Fomentar a guerra fiscal. A guerra fiscal, né? Que você prejudica como um todo o país, né? Porque no momento em que uma empresa sai de um estado e vai para outro com um benefício fiscal, então, na verdade, você tirou aquela parcela tributária do país. Você, na verdade, tem que ter essa lógica. Aquele estado pagava ICMS. No momento que ele vem para cá que ele não paga, esse imposto deixou de circular no país. E se falarmos de grandes empresas, elas, na verdade, depois de fazer toda a parte da produção, os lucros elas mandam para o exterior. Então, por isso que eu acredito que a União tem que ter esse papel. Aí também tem... A execução é que a gente vai acompanhar, não é isso? Aí tem aquela questão que diz, não, mas agora você vai ter que ir com o pinico, fazer lá pedidos, com o chapeuzinho, pedindo. Eu digo, olha, na verdade faz parte do jogo político, né? A política tem suas regras próprias, mas eu acho que para fins de segurança, sabermos que o IBS e o ICBS terá uma única forma de interpretação é muito melhor do que hoje, como nós temos na legislação atual, a não cumulatividade, que a não cumulatividade ela é múltipla. Cada um tem uma forma de apuração. A não cumulatividade do ICMS, o imposto ele transfere. Então, você, quando tem um determinado produto que paga, você transfere o crédito. Quando você vai para PIS e COFINS, ele já diz o que é que dá direito a crédito. Então, assim, pelo menos agora você vai uniformizar, né? Você vai entender, não cumulatividade é uma. Não pode existir não cumulatividade, regimes específicos para cada tipo de tributo. O IPI também é diferente. Então, essa harmonização que a União ela vai fazer, vai ter a participação. Você tirou o poder, do ponto de vista de competência tributária, o poder você tirou, mas não tirou a participação. Porque no comitê você vai ter representantes, não vai ter representante da União.
O comitê gestor será... A junção deles é que vai formar que forma a união. Isso. E sobre a não cumulatividade, a gente tem um episódio específico do Dr. Lucas Gabriel Braz, que está estudando sobre esse tema na USP. Esse ano a gente gravou, salvo engano, é o 13... Episódio 13 ou episódio 12, ele teve aqui, falou especificamente, é um tema bem, excelente, bem complexo, mas quem quiser assistir é só ir lá no nosso canal do YouTube também. Sobre o comitê gestor, tem outro detalhe que eu acho que é importante se discutir, é a questão do orçamento, né? Porque o orçamento que ele tem uma independência técnica, ele tem uma independência administrativa, não está vinculado a nenhum outro órgão. Isso tudo é importante e necessário para que ele tenha autonomia e independência, né? Mas, do ponto de vista de gestão financeira, ele vai ter um orçamento de 0,2% da arrecadação do IBS, que é muito dinheiro, né? Então, assim, a gente vai falar ainda de milhões. Então, esses valores que estão vindo para essa nova entidade são valores que estão deixando de ser repartidos ou transmitidos para a saúde, para a educação. Então, é mais um custo específico. Então, acredito que deve se discutir também sobre o comitê, buscar mecanismos de eficiência, né? Porque o orçamento é de até... Não quer dizer que você tem que usar todo. Então, inteligência artificial, uma série de outras ferramentas, mais convênios entre o comitê, porque quem está lá participando são pessoas indicadas com mais de 10 anos de prática específica sobre matéria nível superior, mas a parte estrutural operacional, eu entendo que devem existir convênios para que estados, municípios também possam contribuir com o excedente de mão de obra que já existe, para não ter que gerar ainda mais, porque depois que você cria os cargos, então, enfim, ali você tem uma estrutura que vamos levá-lo não só durante o seu tempo, como também após, com a previdência de todos esses novos cargos. Então, eu acho que o comitê gestor ele pode pensar um pouco mais também na possibilidade de realizar esses convênios. E você falando, eu só consigo pensar na minha cabeça. Oportunidades. Porque você vai começar a estudar agora a estrutura do comitê. O comitê ele vai entrar em vigor de transição. Mais do que nunca, os juristas eles vão ser cobrados, eles vão querer saber a nossa opinião, o que é que a gente está entendendo, o que é que está legal, o que é que não está. Então, mais do que nunca, você que quer entrar nessa área, a gente já não está passando pano quente, dizendo que é fácil. Não é fácil, mas dá para ser feito. Você estudar, você se dedicar, você realmente ter profissionais que norteiem livros bons professores que norteiem, você consegue. Até porque o mercado está aberto. Eu dei uma palestra recentemente lá na UAB, foi até a doutora Renata Versari, que organizou pela FPB, e o pessoal era sobre direito administrativo. E tinha bem pouquinha gente. Aí eu disse, gente, sinceramente, eu não acho ruim que tem pouca gente, não. Para mim, mostra que quem está aqui está interessado em atuar num segmento que quase ninguém atua. Vocês já estão para sair para o mercado. Isso já demonstra que vocês vão ter oportunidade no mercado. Porque se fosse civil, se fosse família, estava aqui abarrotado, mas do mesmo jeito vai ser o mercado. Então, você tem que estar aberto. Eu não acredito que o direito esteja saturado. Isso aí eu falo direto, da agonia quando eu escuto. Não sei quem é que fala, me desculpa aí, mas eu não acredito. Está saturado de profissionais generalistas e quer fazer aí tudo. Mas quem é especialista, quem quer se dedicar a uma temática, não está. Pelo contrário, cadê que não tem um especialista em comitê gestor em IBS ainda? Não tem. Então, a oportunidade está aí, viu, gente? Até porque você tem que prestar também assessorias, né? Então, não é só quem trabalha. Então, tem toda a assessoria. Então, assessores que podem surgir para poder prestar até cursos para prefeituras, fazer esses treinamentos de tudo. Então, é um mercado de formação. Essa é uma das questões. Quando a Rafaela disse que foi pedir um patrocínio, o rapaz lá, um advogado, disse que não iria porque ele vai estar formando concorrentes. Não é formando concorrentes, você, na verdade, vai estar estruturando a parte tributária, porque ninguém trabalha só. Então, até no meu escritório, eu preciso de tributaristas para poder trabalharem comigo. Preciso de tributaristas. Eu não consigo atender toda a parte tributária. Você, às vezes, tem que pegar um nicho. Não, eu vou mais pela parte estadual, trabalho com a parte federal. Então, você tem que ter também parceiros de áreas específicas. Pronto, tem gente que é especializada na parte tributária de atacado, tributária de supermercado, na parte tributária de criminal, a parte tributária de saúde. Então, são muitos nichos que existem. Então, assim, o mercado tem que ser amplo para poder
termos também esse orgulho de dizer que na Paraíba temos tributaristas. Isso é uma das coisas que eu levanto essa bandeira. E já vamos nos encaminhando. Passa rápido, né? Passa. Vamos nos encaminhando para a nossa pergunta final. E antes da pergunta final, a gente falou bastante aqui do Congresso, mas agora vocês vão conferir. Tá ok aí, Fernando, para a gente passar o vídeo? Vocês vão conferir, menino? Vocês vão conferir agora o vídeo do 7º Congresso Paraibano de Direito Tributário, que vai acontecer dia 28 e 29 em Campina, no Garden. Agora o VT, quem ainda não segue, vão seguir, @Congresso Paraibano, não é isso? Congresso de Direito Tributário PB. Congresso de Direito Tributário PB. Já sigam, faça sua inscrição, tá certo, gente? E agora, o nosso patrocinador, a gente falou muito de patrocínio, de fomentar projetos. A nossa patrocinadora, que é a Chique Chique, que está conosco desde o início, que vem aqui patrocinando nosso... E isso já está passando aí, já tem um briefing do que faz personalizados, mas o que eu acho interessante da Chique Chique não é só personalizados. Ela faz personalizados nordestinos, com autenticidade. É uma empreendedora paraibana que fomenta outros negócios paraibanos. Então, você que quer fazer press kit, quer fazer kit também de boas-vindas para clientes, eu acho fantástico. Se o cliente chega no escritório, a gente está falando de branding, né, de negócio. O cliente chega no escritório, você já faz um kit de boas-vindas para ele, aonde ele estiver, lembrar da marca do seu escritório. Então, a Chique Chique, que é a patrocinadora do TributaCast e fomenta esse projeto educacional, ela também lançou um cupom, tá? E o cupom é Congresso CG. É para vocês comprarem na Chique Chique e já lembrar do Congresso. E já deu um spoiler aqui do presente do nosso convidado, ó, já está passando. Tudo certo, Fernando. Já voltou? Já voltou para a gente? E nos encaminhando para a pergunta final, eu vou fazer primeiro para o doutor Saulo, depois eu falo para a doutora Rafaela. Ele já me respondeu essa pergunta, mas eu acho que do ano passado para cá, ele já deve estar com outras reflexões e outros pensamentos sobre essa pergunta. Mas, assim, a reforma ela já é uma realidade. Então, qual é a mensagem que você diria para o nosso público, para os gestores, os empresários, os estudantes, os advogados? E essa mensagem, ela vai passar. Ela vai estar naquele outdoor do ônibus, vai estar no outdoor mesmo, vai estar lá estampada. O doutor Saulo Medeiros entende que a reforma tributária é o quê? Olha, a reforma tributária, ela é uma reforma de país. Não é uma reforma do tributo, estamos reformando um país. Então, ela tem um impacto nacional e sobre todos os setores. No momento em que você desonera, por exemplo, você vai dar desconto de 30%, 60% para determinadas entidades. Quando você faz isso, você leva o mercado para esses segmentos. Então, quando você mexe na tributação, você, na verdade, mexe na estrutura econômica de um país. E a parte econômica é quem banca a parte social. Nada cai do céu. Tudo, na verdade, é esforço do trabalho, do investimento. Então, quando você diz o que... Para os estudantes, eu digo, estudem, porque é um mercado... Porque eu sou apaixonado tributário, né? Até ninguém sabe. Eu gosto de reforma de recuperação judicial também, atuo em recuperação judicial, fui o presidente fundador da recuperação judicial. Está interligado, né? Então, até a parte de transação tributária, que vai ser também tema do evento. Quando você está em recuperação judicial, você tem uma transação tributária diferenciada. Então, foi por isso que eu também associei esses nichos. Mas tributário é maravilhoso. E para o empresário que trabalha com contratos, ele tem que entender que ele já tem que pensar nos contratos que não seja de curto prazo dentro de um ano, que ele já vai ter uma tributação diferente. Então, por exemplo, a construção civil, ela vai sofrer uma tributação alta. Hoje você não tem incidência de ICMS e ISS sobre a venda de imóveis. Então, já vai ter a partir dos aluguéis também. Então, tudo isso para você entender que vai mudar o Brasil. Não é a mudança só do sistema tributário. O Brasil vai mudar. E torcemos para que seja para melhor, né? Era para eu ter deixado ele por último. Depois de uma fala dessa. Mas